Questão 52 diz o seguinte pra gente. Rousseau e Hobbes. Então você já sabe que é um contratualista. Os três apresentam divergências conceituais entre autores que sustentam o entendimento segundo o qual a igualdade entre homens se dá em razão de uma ou quê? Tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra, em que todo homem é inimigo de todo homem, é válido também para o tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e intervenção. Basicamente, Hobbes vai dizer que o homem nasce mal, né? Hobbes vai dizer que o homem, ele nasce mal, certo? Ele nasce mal. E aí ele precisa do Estado, e esse Estado é o Leviatã, tá? No poder do rei ali, o Leviatã, para garantir a paz. O homem nasce mal, o homem produz guerra, o homem não consegue viver em comunhão e comunidade, então o Estado tem que prover essa paz, essa segurança. Isso aqui vai ser o que o Hobbes vai defender. Já Rousseau, num contexto muito mais que influenciou a Revolução Francesa, ele vai trazer um outro fundamento, ele vai dizer, não vamos concluir com Hobbes que, por não ter nenhuma ideia de bondade, ou seja, o homem ser totalmente mal, o homem seja naturalmente mal, ou seja, por não ter ideia de bondade, o homem seja naturalmente mal, tá? Esse autor deveria dizer que, sendo o estado de natureza, tá? Então ambos vão defender um estado de natureza, aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial ao dos outros, esse estado era, por consequente, o mais próprio à paz e o mais conveniente ao gênero humano. Basicamente, o que Rousseau vai dizer, tá? É que o homem, não é que o homem, por exemplo, ele nasce mal, tá? Ele vai dizer que, na verdade, o homem, tá? Ele não tem uma ideia, ele é como se fosse um selvagem, tá? Não é porque ele não tem uma ideia de bondade que ele é mal, é porque ele seria a ideia até mesmo do bom selvagem ali, tá? E que o princípio, a ideia das desigualdades, né? Então, conforme a ideia do capitalismo vai avançando, a ideia ali, por exemplo, da civilização, né, da urbanização, foi avançando, o capitalismo avançando, a ideia de propriedade privada, ou seja, a sociedade avançando no contexto de acumulação de riquezas, isso faz com que crie desigualdades, e a desigualdade é o que faz com que existam guerras, é o que faz com que existam conflitos. Então, o princípio da desigualdade o princípio ali dos conflitos é a desigualdade. Então, se o homem tem uma atitude muitas vezes má, é por causa da desigualdade, tá certo? Então, muitas vezes vai trazer até aquele contexto, né, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? É mais ou menos essa máxima que é trazida ali dentro do ponto de vista de Rousseau. Bom, ambos defendem, né? Esses dois aqui, eles vão trazer sempre a mesma ideia, tá? O que os contratualistas vão defender? Tanto Hobbes, quanto Rousseau, quanto Locke, tá? Os contratualistas. Ambos vão defender a ideia do quê? De um estado de natureza, tá? De um estado de natureza, beleza? Tá? E ambos vão trazer a ideia de um contrato social. Simples. Ambos vão trazer a ideia de um estado de natureza e de um contrato social. E agora o texto vai dizer o seguinte: os três apresentam divergências conceituais entre os autores. A divergência está onde? Está no estado de natureza. O estado de natureza é o quê? O estado de natureza é basicamente o princípio, o começo, tá? O estado de natureza não é uma época, não é uma data, mas é um princípio originário. O estado de natureza nada mais é do que uma condição original do homem. Esse é o estado de natureza. Na última prova do Enem 2020 PPL que a gente fez, que a gente está fazendo por ordem de dificuldade, caiu uma questão sobre o estado de natureza. E eu falei para vocês isso. O estado de natureza, ele busca a ideia de condição original. Muita gente marcou que o estado de natureza, que estava sendo descrito no texto, era uma ideia de quando o homem vivia em comunidade. John Locke estava falando ali e tal, a pessoa pensou, esse estado é o estado de quando as pessoas, os homens viviam em comunidade, né? Não, o estado de natureza não é quando viviam em comunidade, não é no feudalismo, não é na Idade Antiga, não é na Idade Média, não é na Idade da Pedra. A ideia de estado de natureza é uma ideia de condição original, como se fosse no campo das ideias, tá? Uma ideia de condição original, ou seja, numa ideia de condição original, o homem é mau. Numa ideia de condição original, existe paz. O estado de natureza do homem. Só que esse estado de natureza ele não existe na sociedade, tá? E aí por isso nós precisamos de um contrato social, por isso nós precisamos de um estado, tá? E aí o Estado vai ter papéis diferentes também para eles. Então, o texto traz a ideia de condição original, que também é uma ideia de estado de natureza, tá certo? Ou seja, a divergência conceitual entre eles, tá? Os autores sustentam um entendimento segundo o qual a igualdade entre homens se dá em razão de uma predisposição ao conhecimento, ou seja, quem está disposto a aprender e quem não está, não é isso que eles defendem, tá? Submissão ao transcendente, ou seja, submissão a uma fé, submissão a algo que transcende, algo que está além do que a gente vê, tá? Ao transcendente, não.
tá? Os três são totalmente fora esse ponto de vista aí religioso, de transcendente, de fé e tudo mais, tá? Eles não trazem essa questão religiosa. Na tradição epistemológica, também não, tá? Não traz a visão da epistemologia, que é o estudo do ser. Nós vamos ter alguns autores epistemológicos. Quem que vão ser? David Hume, que vai defender a ideia do empirismo. Nós teremos ali também, depois de David Hume, nós teremos... Até fugiu da cabeça agora, né? Descartes com racionalismo, então a diferença entre empirismo e racionalismo. E por fim nós temos Kant, tá? Aí Kant também vai trazer ali uma junção ali, trazendo a ideia de empirismo, trazendo a ideia de racionalismo. E é um dos autores mais difíceis de se entender um pouquinho ali sobre a visão de Kant no princípio da filosofia. Esses são eles são os famosos, vão trazer a filosofia epistemológica, né? O estudo do ser ali, tá certo? Não é o que esses contratualistas estão trazendo. Eles não estudam o ser, eles estudam basicamente a sociedade em si, né? Os conflitos ali, tá? Vocação política também não, né? Eles não divergem em relação à questão de vocação política, tá certo? Alguns vão defender, alguns sociólogos vão defender a ideia de que o homem é um animal político, né? Que ele precisa de política e tudo mais. Mas não é o contexto desses filósofos aqui. Eles estão trazendo a ideia de condição original, o estado de natureza. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.